as flores. Eram elas que exerciam um tremendo fascínio, uma tremenda atração sobre a menina Jandira, desde que ela era pequenininha. A mãe carregava ela assim, levava no jardim, e ela ficava super excitada olhando as flores e pedia para chegar perto, estendia as mãozinhas e, em vez de fazer como qualquer criança pequenininha faria, agarrar a flor ou arrancar ou bater na flor, não, ela acariciava a flor como uma coisa muito delicada, com carinho, com amor assim, difícil de explicar. E assim ela cresceu, fascinada pelas flores. Quando ela era adolescente, ela descobriu as flores de tecido, começou a usar nas roupas, nos cabelos, nos cadernos, nas bolsas. Flores, 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 sempre. E começou também a encher a casa de vasos com plantas que davam flores para todas as estações do ano, né? Para o ano inteiro, flores do ano inteiro, como a flor de cera, os hibiscos. Se bem que os hibiscos floresciam mais no verão. Azaleias, flores de maio para o outono. Para o verão, as rosas. Amores perfeitos para o inverno. Lírios e dálias no verão. E as orquídeas, cada uma que florescia num mês diferente, né? A orquídea floresce uma vez por ano, mas as suas flores duram meses. Então, a casa dos pais da Jandira era um jardim todo florido e perfumado. Quando a Jandira tinha 18 anos, ela se apaixonou pelo Carlos. E a primeira vez que ela levou o Carlos à casa dela, dos pais dela, ele ficou assustado. O que era aquilo? Uma casa cheia de plantas que davam flores, aquele perfume no ar, aquilo tão diferente. Para o Carlos, as flores eram coisa de floricultura, de canteiro de jardim. Ele nunca pensara naquilo. Mas quando eles se casaram, a Jandira e o Carlos, ela o fez com a seguinte condição: eu quero morar numa casa ou num apartamento que me permita ter todas as minhas flores, todos os meus vasos com as minhas plantas que dão flor. Foi um horror, né? Imagina, andaram São Paulo inteiro atrás de um apartamento que eles pudessem pagar e que reunisse as condições necessárias para que se cultivasse aqueles vasos todos de flor. E essas condições, o que eram? Basicamente, luz. Sem luz, não existe flor. E eles acabaram achando um apartamento pequeno, num prédio pequenininho, no Bexiga, 8 andares só. E o prédio era estreitinho assim, então os apartamentos iam daqui até aqui, né? E tinham 2 fontes de luz. Janelas que davam para o leste, janelas que davam para o oeste. Parecia uma casa. E era o ideal para cultivar as flores da Jandira. E assim eles foram vivendo entre as flores. Aí a Jandira ficou grávida. E justo na hora em que ela ficou grávida, o Carlos perdeu o emprego. O Carlos era operador de áudio numa rádio e a Jandira era secretária numa escola de karatê.
E ele simplesmente perdeu o emprego num corte que teve na rádio. Ele trabalhava lá há 4 anos, mas, diferentemente de quase todas as rádios e televisões, aquela rádio era de um político. E ele não queria saber de ter funcionários PJ, pessoa jurídica, como a maioria das TVs e rádios fazem, para escapar dos encargos da CLT, né? Na verdade é isso. Mas aquele político não queria isso, então ele registrava os funcionários na CLT, para a sorte do Carlos, que perdeu o emprego, mas tinha seguro-desemprego, recebeu todos os seus direitos, fundo de garantia, etc. e tal. Então, eles estavam tranquilos, pensavam. Até o bebê nascer, o Carlos já arrumou outro emprego e nós não vamos ter problemas financeiros. E a vida foi indo. E o Carlos ficava no computador o dia inteiro procurando emprego, ia nas entrevistas quando chamavam ele, o que não era muito frequente. E foi se aprimorando, assistiu vários vídeos tutoriais para fazer o melhor currículo possível. Foi fazendo, mas não conseguia nada. E passaram-se os 9 meses da gravidez da Jandira. Ela estava para ter a criança e nada do Carlos conseguiu um emprego. Ele já estava ficando muito deprimido. Começou a tomar cerveja à tarde. Mas a cerveja era cara, né? Aí ele mudou para caipirinha, um limãozinho, uma cachaça mais barato. E começou a beber muito. E a Jandira começou a ficar preocupada. Aí ela teve o bebê, que era uma menina, em quem ela pôs, é claro, o nome de flor, Daisy. E a menina era linda, eles estavam felizes com a filha, mas quando a Jandira parou de trabalhar, porque estava na licença maternidade, é que ela percebeu o quanto o Carlos andava deprimido e chateado com aquela história de não conseguir emprego. Aí veio aquele tempo do resguardo, antes do parto, eles já não estavam fazendo amor, porque ele tinha medo de machucar o bebê, e ele também estava deprimido. E foi o ginecologista da Jandira que explicou para ela que a depressão levava à perda do desejo, à perda da libido, e que era uma bola de neve, um círculo vicioso. Quanto mais deprimido, menos desejo. Quanto menos desejo, quanto menos amor, mais deprimido. Uma coisa puxava a outra. E a Jandira ficava lá, sozinha na cama, louca de desejo, e o Carlos fingia que não era com ele, virava para o outro lado e dormia. Aí, uma noite dessas, que ela estava muito triste com essa situação, ela teve um sonho. Um sonho muito estranho. Ela sonhou que ela era um bicho comprido. Um bicho muito comprido. Uma cobra, talvez. Não, não era uma cobra. Então, era um verme. Uma lagarta que se arrastava na lama e que entrava às vezes debaixo da terra para subir de volta, e entrava e subia, voltava para a terra, e assim a lagarta, que era ela, Jandira, foi indo até encontrar um tronco de árvore, e foi subindo, 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 se pendurou num galho e ficou lá. E no sonho passou muito tempo, algumas semanas, e a lagarta, a Jandira, pendurada no galho.
Ela, dormindo e sonhando, sentiu que o seu corpo inchava, 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 como se fosse explodir. E no sonho, explodiu mesmo. E ela se viu de uma lagarta gordinha se transformar, passar pela metamorfose e se transformar numa coisa, num corpo fininho com 2 anteninhas, e dos seus ombros surgiram 2 asas maravilhosas. E ela se viu borboleta, uma borboleta linda, colorida, pousada num manacá. Acordou. Acordou pensando muito naquele sonho. Para sair da lama, para criar asas, era preciso agir, era preciso escalar o tronco da dificuldade. Deu de mamar para Daisy, foi preparar o café. O Carlos acordou, foi para a cozinha tomar café com ela. Ela disse: Carlos, você fica o dia inteiro aí nesse computador? Você sabe montar uma loja virtual? Ele falou: claro, claro que eu sei. Por que você está perguntando isso? Porque eu quero montar uma loja virtual para nós. E ele: mas para vender o quê? Vender flores, vender mudas de plantas, vasos, flores, vender flores. E foi assim que a Daisy cresceu, acompanhando a prosperidade da Jandira e do Carlos, dos seus pais, que primeiro tiveram um grande sucesso com a sua loja virtual. Despachavam mudas de flores para o país inteiro. E depois montaram uma casa linda, com produtos para jardinagem, né? E flores, claro, vasos, mudas, flores e mais flores. Depois abriram franquias pelo Brasil afora e foram enriquecendo. E a Jan ria, porque ela sabia que numa outra vida ela tinha sido uma borboleta. Mas antes de ser borboleta, uma lagarta que se arrastava na lama e que teve coragem de subir o tronco e se transformar, como queria a natureza, numa linda borboleta. Esse é o seu programa As Bruxas, todas as terças-feiras, às 20h, aqui na sua TV Paradise. E eu sou Isabel Fontes Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus, 24 livros publicados. Estou sempre aqui com você, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Então, gente, um bacio do Felipe e até a próxima. Tchau.